Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez nós iremos fazer uma abordagem um pouco mais didática a respeito de um tema que inclusive eu já falei lá atrás, né? Mas de uma maneira bastante superficial, que é a respeito do regime cambial, né? Naquela época eu falei sobre regime de câmbio fixo, né? Mas dessa vez eu pretendo trazer o assunto de uma maneira um pouco mais resumida. E, apesar de resumida, a gente vai generalizar aqui um pouco, levando em consideração ali os conceitos principais, os tipos de regime cambial, assim também como os fatores que influenciam na valorização e sua desvalorização, tá? Então, para a gente poder iniciar esse assunto, vamos primeiramente conceituar esses dois elementos básicos, né? Que é com relação à taxa de câmbio real e a taxa de câmbio nominal. Quando a gente fala em taxa de câmbio nominal, ela expressa basicamente ali a quantidade de moeda nacional que eu preciso ter para poder comprar uma unidade de moeda estrangeira. Então, em termos comparativos, vamos pegar aqui o real e o dólar, né? Eu não sei quanto é que está a cotação do dólar hoje, mas vamos, só com base de exemplo, né? Vamos colocar aqui como 4,80. Então, para poder comprar um dólar, eu preciso de R$ 4,80. É basicamente isso. Quando eu falo em taxa de câmbio real, aí, né, a gente leva em consideração o poder de compra do indivíduo, tá? Também tendo como base aí a comparação com outros países. E o que influencia diretamente no poder de compra do indivíduo? A inflação. Ora, se a inflação está alta, isso acaba impactando diretamente no poder da gente comprar, né, na nossa tomada de decisão em comprar determinados tipos de bens. Né? Às vezes a carne, o arroz, os produtos básicos acabam ficando bem mais caros, né? Só como base de exemplo. Então, o que vai diferenciar basicamente a taxa de câmbio nominal da real é a inflação, né? A gente leva em consideração a taxa de câmbio real, certo? E bom, agora vamos falar aqui dos tipos de regime cambial. Tá? O primeiro deles é o regime de câmbio fixo, como o próprio nome fala, né? Você fixa um valor sobre o seu câmbio, tá? O governo ele vai fixar o valor sobre o câmbio. Ele vai fazer isso justamente para poder evitar que o câmbio ele tenha uma subvalorização, né? Ou até mesmo como uma forma de tentar controlar a inflação daquele determinado país que aplica esse tipo de câmbio, né? Bem, o outro tipo de regime cambial, que é o regime adotado pelo Brasil desde 1999, é o regime de câmbio flutuante, né? O próprio nome fala, então ele vai flutuar de acordo com as variantes, né, tanto de oferta quanto demanda do câmbio, tá? Mas o que você tem que entender é o seguinte, que esse câmbio não vai flutuar de maneira livre, tá? Em certos momentos, em determinadas circunstâncias, o Banco Central ele pode entender que ele deve intervir, né, para evitar que a moeda nacional, tá, ela possa desvalorizar demais ou ela possa valorizar demais, tá? Então há essa interferência aí do Banco Central, tá, que atua muitas vezes ali na compra ou na venda de divisas. E devido a essa interferência do Banco Central, né, que a gente acaba também dando um outro nome a esse tipo de regime cambial, que é o regime de câmbio sujo, né, o regime de câmbio flutuante sujo, ou em termos mais técnicos, Dart Flower, né. E terceiro e último, nós temos também aqui o regime de câmbio híbrido ou intermediário, que ele junta ali tanto o regime de câmbio fixo quanto o regime de câmbio flutuante. Né? Por que flutuante? Porque ele vai deixar que essa moeda ela flutue, tá? E por que fixo? Porque ele vai estabelecer os limites até onde ela pode flutuar, tá? Esses limites é o que a gente chama ali de banda cambial, tá? Então ele só pode flutuar até esses limites. Quando ele alcança aqui, ó, quando ele alcança esse limite, aí o Banco Central entende que ele deve intervir, tá? Ah, mas qual é a diferença aí do câmbio flutuante para o câmbio intermediário ou híbrido? Né? A diferença, pessoal, é justamente essa, que apesar do Banco Central ele atuar intervindo nas duas situações, quando a gente fala em câmbio flutuante, certo? O Banco Central ele age de maneira discricionária, tá? Ele age quando, digamos, der na telha, quando ele entende que deve intervir ali, então vou intervir. Quando a gente fala em regime híbrido, não, o Banco Central ele entende que a partir do momento que a moeda ele atinge esse limite, aí ele entende que ele deve intervir. Ele é obrigado a intervir. Tá? Então essa é uma diferençazinha básica entre esses dois tipos de regime. Tá? E o que faz com que haja essa flutuação, né? Haja essa variação, o que pode fazer com que isso extrapole para mais ou para menos? Eu trago aqui para vocês aqui alguns exemplos interessantes, como por exemplo que nós tivemos aqui no Brasil, né? Principalmente no governo Bolsonaro com o boom das commodities.
Então acontece que o Brasil ele vendeu muito, tá? Quando você vende, você exporta muito, os países te pagam em dólar. Então analisa aqui comigo. Temos aqui o dólar, temos aqui o real, tá? Então nessa situação o que está acontecendo? Está entrando muito dólar, porque eu estou vendendo muito para fora, né? Está entrando muito dólar, ó. Então é uma quantidade muito alta de dólar. Então se há muito dólar, o que acontece? Vai acabar havendo uma desvalorização da moeda estrangeira. O real ele vai ficar apreciado, tá? Porque pode haver uma demanda muito alta, mas pouca oferta de real, tá? Então nesse caso aqui, o real ele se acaba valorizando, certo? Né? Há também casos como, por exemplo, a taxa básica de juros, que acaba atraindo investidores. Hoje a taxa básica de juros no Brasil está 13,75. É uma das mais altas aí do mundo, né? Então o que acontece? O investidor, ele visando ampliar os seus investimentos, alavancar os seus investimentos, ele acaba trazendo aqui esses mesmos investimentos para dentro do Brasil, né? Levando em consideração essa taxa básica de juros, né? Então ele aplica esses investimentos, e quando ele aplica em dólar. Então a mesma situação envolvendo, por exemplo, as exportações. Então vai aumentar aqui a quantidade de dólar, o real vai ficar apreciado e o dólar deprecia, tá? Então, entenda que a partir do momento que o governo derruba a taxa básica de juros, então esses investimentos eles começam a sair porque passa a haver fuga de capitais, tá? Então quem está investindo aqui, ele passa a buscar novos investimentos em outros países que oferecem ou ofereçam, né, uma taxa básica de juros mais elevada, tá? Então essas são algumas circunstâncias que acabam fazendo com que o câmbio ele possa ou não vir a ser desvalorizado, tá? Então é isso, pessoal, de uma maneira bem resumida mesmo assim, só para a gente poder se situar nesse tema. Eu espero poder ter ajudado, aguardo vocês nos próximos vídeos, forte abraço e fui!